Olá, oitavo ano, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de produção textual, certo? Então, nas aulas anteriores nós ficamos bastante presos, aí a capítulos que estavam trazendo a parte da argumentação. Nós estávamos estudando texto voltado para a opinião, para a argumentação, e nós vimos na aula passada também a construção dos tipos de argumentação. Por quê? Porque a nossa produção ia pedir justamente a produção de um texto em que eu iria utilizar a argumentação. Então, para esta argumentação, nós iríamos aí utilizar justamente o quê? Nós iríamos utilizar exemplos, dados, a fala de outras pessoas, como as citações, tudo para poder deixar a minha argumentação de forma concisa, de forma objetiva, com base em algo. Então, não é falar só por falar, era falar com base em alguma coisa. Então, esse tipo de argumentação, ele vai voltar para vocês em outros gêneros textuais futuros e também na parte quando vocês vão chegar em produção textual lá no ensino médio, Hoje em dia nós temos o texto dissertativo argumentativo bastante utilizado em vestibulares, no Enem principalmente, em que a base da prova de redação justamente é o texto dissertativo argumentativo. E vocês já no oitavo ano já deram uma estudada, já deram uma olhada na parte de argumentação. Então esse texto opinativo, o texto com base na argumentação em um meio digital, ele vai levar você justamente ao estudo dessa argumentação, certo? Mas hoje nós teremos algo diferente, certo? O nosso material, ele vai nos tirar da parte argumentativa e vai levar a gente para o lado narrativo. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender na unidade 3, capítulo 3, justamente o texto teatral. Certo? Então, a gente vai sair da esfera da argumentação e vamos entrar na parte narrativa. Nós vamos ter um texto em que nós iremos ler este texto, mas essa leitura não vai ficar somente numa leitura linear, em busca de uma interpretação. Nós vamos ter a representação, nós vamos ter uma gesticulação, nós iremos entrar no mundo do teatro a partir de agora, através do texto teatral, através do texto narrativo. Então, não é somente ler por ler, eu vou ler e também vou dar vida a essa história, certo? De que forma? Nós teremos na nossa história do teatro, o início do teatro ele vem sendo colocado lá no período grego, em que nós tínhamos os grandes anfiteatros, em que a população se reunia juntamente com os imperadores para assistir às peças de teatro. Era uma forma de entretenimento naquela época, certo? Então, as arenas eram montadas justamente para essas peças serem interpretadas e justamente para agradar os imperadores da época. Muitas vezes o povo ele participava assistindo essas peças ou até mesmo a corte que ia assistir essas peças de teatro, certo? Então, desde aquele tempo a gente tem uma segregação do povo, Existia a parte em que a plateia, o povão mesmo ficava e uma parte que a gente chamou de camarote, que era justamente a elite da época, no caso o pessoal da nobreza e os imperadores, podemos assim dizer, que iam assistir às peças, E as nossas peças naquela época, elas tinham um diferencial do que as peças de hoje, O local até mesmo onde elas eram interpretadas é diferente do modelo de hoje. Com o avanço da tecnologia, nós também temos o avanço do teatro, certo? Mas o início do nosso teatro, ele vai ficar basicamente como nessa imagem, Era uma utilização de máscara. Hoje nós temos os atores de forma de a cara bem a limpo, sendo mostrada. Mas anteriormente, no período grego, a gente tinha utilização de máscaras. E essas máscaras foram utilizadas por um grande período, certo? Até que os atores tiveram a ideia de retirar a máscara e realmente interpretar aí, como a gente pode dizer assim, com o rosto à mostra. Mas anteriormente nós tínhamos dois gêneros, As comédias, que eram as máscaras feitas com risos, essa expressão de riso na máscara, e as tragédias. As tragédias eram com um aspecto mais triste. Então, a gente tinha comédia, histórias felizes, e as tragédias, histórias mais tristes, Então, de certa forma, o teatro ele tem esse arcabouço do sentimento,
né? A interpretação é levada justamente para o que? Você tirar esse sentimento, realmente conseguir conquistar esse sentimento das pessoas, da plateia, né? Então, vou ter textos que realmente eu vou dar aquela gargalhada, né? E outros realmente eu vou ficar um sentimento, pode ser de tristeza, ou mesmo eu chorar durante a encenação, né? Hoje, por exemplo, quem nunca chorou assistindo um filme? Quem nunca deu uma gargalhada através de uma piada contada no filme? Né? A mesma coisa no teatro. Quem nunca foi para o teatro e não se emocionou com aquela peça? Né? Chorou conjuntamente com toda a plateia na interpretação de uma determinada cena. Né? Ou então não deu aquela gargalhada que muitas vezes chamou a atenção das pessoas lá na plateia. Né? Então, o início realmente do nosso teatro, a gente vai ter a utilização de máscaras para a interpretação. Né? O único problema é que a gente não tinha essa gesticulação da boca. Muitas máscaras eram fechadas, a gente só via a movimentação dos olhos, certo? Um certo tempo depois é que as máscaras têm a abertura da boca e depois a retirada realmente total das máscaras. A questão do figurino, né? Todos eles muito vestidos. Lembrando que o teatro, no início, ele era basicamente interpretado por homens. Então, tanto os personagens masculinos como femininos eram interpretados por homens. Então, realmente, eles utilizavam um figurino feminino, mas a máscara também feminino, mas ninguém sabia quem era que estava ali de trás da máscara. Né? E essa utilização de máscara, hoje a gente tem realmente uma veiculação com carnaval. Né? As peças de teatro naquela época, muitas vezes, mostravam a conduta do ser humano, como também uma forma de exaltar os deuses da época. Né? Zeus, Atenas, certo? E outros mais. Então, nós vamos ter o que, basicamente? A utilização dessas máscaras. Hoje a gente vai ter no carnaval também essa forma, né? Porque o carnaval também é uma festa que era voltada anteriormente para os deuses. Então, essa utilização de máscaras não é de hoje, é desde esse período dos gregos, certo? Mas com o avanço do teatro, da tecnologia, tudo vem avançar, nós temos a retirada também dessa máscara para a interpretação do texto, ok? Então, vamos aqui. O que é que o texto teatral vai nos trazer? Certo? Então, as características deste gênero é justamente o quê? Textos encenados. Eu não vou ter um texto somente para ler, né? Uma leitura linear. Eu vou ter um texto em que eu vou encenar, eu vou dar vida aos personagens. É do gênero narrativo, eu vou ter uma história contada. Só que eu vou saber o enredo dessa história, né? Por ser um gênero narrativo, eu vou saber o enredo da história de que forma? Através do diálogo entre os personagens. É através da interpretação desse texto, ou seja, os personagens falando, por isso que eu vou ter a utilização do discurso direto. Lembrem-se que a gente já estudou aqui os tipos de discursos, elementos narrativos, e nós sabemos que o discurso direto é aquele que tem a fala dos personagens. Né? João disse, Maria respondeu, então aqui eu vou ter justamente essa utilização das falas, e é através das falas em que eu vou saber, né, o diálogo entre os personagens, que eu vou saber qual é o enredo. Né? Então, por isso que muitas vezes a gente vai para uma peça de teatro, né? A gente precisa ficar em silêncio. Por que eu preciso ficar em silêncio? Porque eu preciso escutar o que o outro vai falar, o que os atores irão interpretar para eu poder entender a peça. Né? Eu poder dar o riso no momento certo, eu poder chorar lá no final da peça e dizer, olha, chorei porque eu me emocionei em assistir a interpretação. Eu entendi o que é a história. Então, isso vai me dar de que forma? Através da fala, da interpretação dos personagens. Né? No caso, os atores que vão dar vida a esses personagens. Né? Também a plateia. Eu posso ter aqui uma plateia grande ou uma plateia pequena, mas eu vou ter um texto para alguém assistir, certo? E o palco. Muitas vezes o palco vem influenciar, mas ele não é tão essencial. Nós temos hoje no teatro popular, um teatro de rua, em que eu não vou ter um palco fechado, no ar-condicionado, com uma boa iluminação, lindas cortinas, mas bons refletores, uma boa iluminação, mas eu vou ter o quê? A rua.
Então, os atores ficam, né, de uma certa forma, interpretando, daí a pouco forma-se um círculo de pessoas para assistir aquela peça e no final eles pedem realmente aí uma ajuda, né, uma forma de sustento e tudo mais. Cenário, né? É muito bom você estar dentro de um teatro que o cenário ajuda na interpretação, mas ele também não é essencial, né? Só ter teatro se tiver um cenário. Não, o teatro da rua, eles fazem com poucos recursos mesmo. Figurino, a mesma coisa. Eu posso ter um figurino muito arrojado e eu tenho pouco elemento para construir esse personagem. Sonoplastia é a questão dos sons. Né? Muitas vezes o equipamento que eu estou utilizando para poder fazer chegar a minha voz. Um exemplo, como eu disse a vocês lá no início no teatro grego, nós temos a utilização das máscaras. Então precisaria realmente de silêncio total. Né? Hoje em dia a gente tem o auxílio da tecnologia, por exemplo, a utilização de um microfone. Né? O microfone ele pode estar escondido numa roupa, numa parte do corpo em que eu vou ter aí a interpretação. Né? E as pessoas vão poder escutar melhor a encenação. Certo? Então essa questão dos sons ele realmente ajuda muito na parte interpretativa. Ok? Lembrando também, essa parte do teatro, que nasce aqui no Brasil, né, ele também nasce com o teatro de uma forma de educação, certo? Os jesuítas, na época, utilizavam o teatro para explicar as histórias bíblicas para os índios. Né? Então, o teatro ele também teve essa característica de educar. Depois é que ele vai sofrer uma mudança, né? A chegada das casas de teatro aqui no Brasil é que nós vamos ter um diferencial para chegar ao que nós temos hoje. A linguagem corporal e gestual, justamente porque eu vou dar vida a esses personagens, então eu vou ter basicamente a gesticulação e a utilização do corpo e a ausência de um narrador. Por que eu tenho a ausência de um narrador? Porque eu não tenho ninguém contando a história. Eu vou saber o enredo da história através da fala dos personagens, ok? Então vamos seguir aqui. Um dos grandes teatrólogos que a gente vai ter na história é William Shakespeare, né? Ele escreveu várias peças, Romeu e Julieta é dele, certo? Então essa questão da tragédia, certo? Alguns textos também de comédia, mas essa parte amorosa ficou muito vinculada à imagem dele. É tanto que o material de vocês traz aí justamente um trecho, né, do que vocês irão fazer da atividade Sonho de uma Noite de Verão, né, que você vai ter a utilização de ninfas, de duendes, certo? Dos deuses aqui daquela época, para uma história de amor, ok? Então vamos aqui, basicamente o que nós vamos precisar do texto teatral. Vocês podem acompanhar também pelo material de vocês. Aqui eu tenho uma parte do meu texto e eu vou perceber alguns elementos do texto narrativo, tipo o ato, a cena, né? Onde é que vai se passar. Logo em seguida, eu vou ter a fala dos personagens. Por isso, o discurso direto. Eu não tenho um narrador dizendo o que é que vai acontecer na cena. Eu vou saber através da fala dos personagens. Outro detalhe, sempre o nome do personagem ele vai estar em negrito, ele vai estar em destaque. E logo depois eu vou ter as falas. Lembrem-se, e um detalhe que eu quero chamar a vocês. Aqui no finalzinho nós temos aqui. Profundo é o nome do personagem e ele vai estar entre parênteses, pensando. Isso aqui nós vamos chamar de rúbrica, é justamente, em alguns textos teatrais, a gente vai ter a indicação para o ator, como ele deve ensinar. Ele vai ter que sorrir, ele vai ter que estar pensando, ele vai ter que estar chorando. Então, aqui é uma forma do ator já entrar em cena fazendo esse gesto, justamente para o quê? Para o que ele vai falar, né? Como aqui, profundo, aí essa pessoa vai ter que estar com o gesto pensando que ele vai falar. Certo? Ou isso requer, em algumas lágrimas, na representação, ficar mais realista. Então, é uma forma de eu ter a minha interpretação. Tem alguns autores que seguem à risca a indicação do autor, outros não utilizam, né? Pelo fluxo de interpretação, vão se utilizar disso aí, certo? Então, basicamente o nosso texto teatral, um conhecimento um pouco sobre o teatro na aula de hoje, certo? Então, vocês vão fazer a atividade do material de vocês e na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais no conhecimento de produção desse texto teatral, certo? Até a próxima!